Hoje nós vamos falar especificamente sobre o olho preto esfumado, que é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm, que os profissionais têm na hora de fazer uma maquiagem. É uma tendência muito grande hoje em dia, o olho preto esfumado, e vai ser o tema da nossa atualização de hoje. A pele já está preparada, já foi aplicado base, corretivo, pó. No curso, né, passamos todo o passo a passo direitinho para vocês e vamos dar ênfase na questão do olho preto esfumado, que é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. Para começar, a gente vai utilizar uma sombra preta, black. Quanto mais preta, quanto mais intensidade de cor essa sombra tiver, melhor. Um dos segredos para a gente fixar melhor essa sombra é a aplicação sempre com batidinhas, para que essa sombra possa aderir melhor na pálpebra. Tudo que vocês aplicarem espalhando, vocês vão conseguir o efeito esfumado e o efeito mais transparente, mais leve dessa sombra. E quando a gente quer intensidade, a gente aplica sempre com batidinhas. Aplicar essa sombra preta somente na pálpebra móvel, em cima do globo ocular, que seria a área mais saliente dos olhos. De acordo com a profundidade dos olhos, aproximamos a sombra preta ou não. Deixamos o canto interno livre para uma sombra mais iluminadora, mais clara, quando os olhos forem muito fundos. Para a gente conseguir o efeito esfumado dessa sombra, vamos para uma sombra marrom. Vamos para a aplicação de uma sombra marrom na linha do côncavo, na parte mediana da pálpebra, e esfumando essa sombra marrom em cima da preta. Esse é o segredo para que a gente consiga o efeito do olho esfumado. A sombra marrom é a melhor tonalidade que a gente tem para conseguir o esfumado da sombra preta. O que é importante aqui? Não deixar a linha marcada, né, que separa a sombra preta da sombra marrom. Esse é o ponto mais importante do olho esfumado. Se tiver necessidade, podemos pegar um pouco mais da sombra preta, intensificar mais essa cor, bem rente aos cílios, sempre com batidinhas. E mais uma vez, esfumando a sombra marrom. O importante aqui é sempre a troca dos pincéis, porque eu não posso aplicar a sombra marrom com o mesmo pincel da sombra preta, porque senão eu nunca vou conseguir as diferentes tonalidades. Próximo passo agora, a aplicação da sombra iluminadora, uma sombra sempre clarinha, bege branquinha, rente à sobrancelha ou arco superciliar, que é essa linha logo abaixo da sobrancelha. Essa sombra clarinha, iluminadora, nós vamos esfumar em cima da sombra marrom. E como eu falei para vocês, se o canto interno é um pouco mais fundo, a gente aplica um pouco dessa sombra iluminadora no canto interno, esfumando. Normalmente, uma das maiores dúvidas e dificuldades que os profissionais têm, abre um pouquinho para mim, é exatamente a sombra preta que cai na pálpebra inferior. Isso é normal de acontecer quando a gente trabalha com sombras muito escuras. A técnica, existem várias técnicas, né, de se limpar essa sujeirinha que cai embaixo. Eu utilizo uma sombra, uma base cremosa, com uma esponja de espuminha, e retiramos já dando o acabamento do canto externo do olho. Olha um pouquinho lá pra cima. Cantinho interno, com essa própria esponja de espuminha, fazemos toda a limpeza. Então, por isso, eu não preciso me preocupar na hora que eu estiver fazendo a aplicação da sombra
dela cair na pálpebra inferior, porque a gente tem como fazer esse acabamento, essa limpeza na hora de retirar esse produto. Essa é a técnica que eu uso. Área dos olhos, contorno dos olhos. Podemos utilizar um lápis preto, também que tem uma cor bem intensa. Olha pra cima. Se os olhos forem pequenos, a gente faz esse contorno externo, bem rente à linha dos cílios, contornando todo o olho de canto a canto, com o próprio esfumador do lápis. Esfumamos esse contorno. Se o olho é grande, aplicamos o lápis na linha d'água. Isso vai diminuir o olho. Se ele já for um olho pequenininho, a gente deixa o contorno somente externo. Fecha um pouquinho. Pálpebra superior, podemos intensificar esse contorno também com o próprio lápis ou delineador. Aí é uma opção do profissional e do cliente. Fazendo a limpeza com a esponjinha com um pouquinho de base. Próximo passo, máscara para cílios. Temos a opção hoje em dia de usar, olha lá para baixo, de usar cílios postiço. É uma tendência muito grande que vai da escolha também do profissional com o seu cliente. Para noivas, esse tipo de olho preto esfumado, as pessoas às vezes têm dúvida, as nossas clientes normalmente elas têm dúvida se essa maquiagem pode ser usada até durante o dia. Pode sim. Aqui no caso desta maquiagem hoje a gente usou um preto que tem cintilância. A indicação seria para noite. Se você quer essa mesma maquiagem para o dia, ela pode ser feita desde que vocês usem tonalidades mais opacas. Então um preto mais opaco, marrom, a cor iluminadora mais opaca. E pode ser usado em qualquer ocasião, tanto para noivas quanto para madrinhas, convidadas. Algumas noivas têm medo de casar com olho preto, mas não é proibido não, pode utilizar sim. A maquiagem ela sempre vai muito de acordo com a personalidade, gosto pessoal. No curso de maquiagem profissional é dado todos os estilos, todos os tipos de maquiagem para várias ocasiões, para todos os tipos de pele, inclusive os cursos também de estética, de design de sobrancelha, onde a gente dá toda a ênfase, né, para pele, para cobertura de pele, tratamento de pele, todo cuidado especial também com sobrancelhas, e isso sempre muito voltado para nossa cliente, para o gosto pessoal, a personalidade dela. O olho aqui está finalizado. Para dar o acabamento, sempre a preocupação com as sobrancelhas, que devem estar sempre muito bem limpas, com os pelos retirados. Damos o acabamento com o lápis específico para as sobrancelhas. No curso de design de sobrancelha é passado todo o passo a passo, todo o alinhamento das sobrancelhas de acordo com o formato de rosto e personalidade da nossa cliente. A aplicação do blush pode ser feito só na maçãzinha do rosto, para dar um aspecto de ar saudável. Uma coisa muito em alta hoje em dia, pó iluminador em todo o centro do rosto, lateral dos olhos, contorno dos lábios e abaixo do blush.
O pó iluminador pode ser usado para todos os tipos de maquiagem, para dar um efeito exatamente iluminado em alguns pontos específicos do rosto. Não pode ser usado no rosto todo, como também o caso do pó bronzan, que também não deve ser aplicado no rosto todo. Ele vai ser aplicado em alguns pontos do rosto, como testa, pontinha do nariz, pontinha do queixo e ao redor do maxilar, ao redor do masseter, contornando bem o masseter, abaixo do maxilar. Sempre muito bem esfumado, para dar um aspecto bem natural e um ar saudável. Finalizamos também com a opção da nossa cliente, ou um batom em bastão, ou um gloss, um brilho labial, que também pode ser a opção da cliente, que é uma tendência grande que a gente tem hoje em dia, principalmente para uma maquiagem de uma debutante, de uma noiva. Pode ser feita a opção só do brilho labial. Aqui eu finalizei propositalmente para vocês um lado maquiado e o outro sem maquiagem, exatamente para vocês poderem visualizar a diferença de um olho maquiado, o outro sem, e inclusive, né, os efeitos corretivos do pó iluminador, do pó bronzan, para vocês poderem ver a diferença realmente que dá uma boa maquiagem com efeitos corretivos específicos para o gosto pessoal e personalidade da nossa cliente.